Racismo cultural, racismo institucional, racismo estrutural, dívida histórica com os negros. O vídeo de hoje é sobre racismo no Brasil. Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao História com Música, o canal de ensino de história que mais cresce no YouTube porque te ensina cantando. Caso você não me conheça, eu sou o professor Adriano Vieira e hoje eu vou trazer para vocês 5 reflexões necessárias sobre o racismo no Brasil. Primeira reflexão: o racismo contra pessoas negras no Brasil está profundamente enraizado no modo como a sociedade funciona. Isso já foi tão bem estabelecido e naturalizado por aqui que muitos podem ter dificuldade de enxergá-lo ou reconhecê-lo mesmo em situações escancaradas. Essa dificuldade pode surgir por diversos motivos, tais como a pessoa ter uma existência privilegiada que a proteja dessa realidade ou ter um conhecimento incompleto a respeito da história do racismo no Brasil e dos dados que mostram a desigualdade racial existente aqui e gritante. Segunda reflexão importante: o racismo parte do princípio de que um grupo racial é inferior a outro, mas suas consequências vão muito além disso. Um sistema de opressão pode se estabelecer quando um grupo dominante categoriza pessoas dentro de grupos raciais e usa o seu poder para desvalorizar, desempoderar ou restringir o acesso desses grupos à oportunidade de ter recursos valiosos em suas vidas. As ideias racistas podem ser difundidas de várias maneiras pela sociedade e ganhar um nível de profundidade tão grande na nossa cultura ao ponto de membros do próprio grupo desvalorizado compartilharem desses pensamentos. Antes da próxima reflexão sobre o racismo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, acionar as notificações, porque toda semana tem vídeos novos, ou de paródias de história, ou reflexivos como esse sobre algum tema relevante. Então corre aqui embaixo, dá essa moral e se inscreve. A terceira repercussão importante a ser feita sobre o racismo no Brasil é a gente entender que, apesar da origem do racismo contra negros no Brasil ser mais antiga, a sua presença é bastante atual. Ela é uma consequência de ideias de inferioridade de negros em relação aos brancos, que se fortaleceram durante principalmente os períodos de colonização e de escravização, as quais se difundiram desde então e continuam se difundindo. O Brasil só aboliu oficialmente a escravidão a qual os negros foram submetidos desde o período colonial há apenas 133 anos. É isso mesmo, faz muito pouco tempo e isso ajuda a entender alguns dados atuais. Por exemplo, se a gente for pensar, pessoas negras têm em média menos nível de escolaridade, maior nível de desemprego e rendas expressivamente menores que as de pessoas brancas. Durante a escravização, negros eram vistos como inferiores, como pessoas inferiores às brancas. E depois que a abolição foi oficialmente extinguida, não é como se tivesse acontecido uma mágica ou se tudo tivesse mudado magicamente da noite para o dia. Na verdade, é necessário muito pouco esforço para a gente encontrar ainda hoje, ainda agora, sinais visíveis e claros na internet que essa visão ainda persiste, essa visão de que o negro é inferior aos brancos. Deixados à própria sorte depois da abolição e sofrendo diversos tipos de opressão, desfavorecimento sistemático e violência ao longo de gerações, não surpreende que os índices de desigualdade racial que existam por aqui sejam tão gritantes e tão altos. Quarta reflexão necessária sobre o racismo no Brasil. O racismo ele se manifesta de várias formas numa sociedade, tais como na cultura, nas instituições e, em grande medida, é claro, nas pessoas. O racismo cultural ele se refere a todas as formas pelas quais o racismo é estimulado, mantido dentro de uma cultura. Isso envolve todos os valores, absolutamente todos os símbolos e as ideias que reforçam o racismo e que criam, que pavimentam as condições sociais para que negros sejam sistematicamente discriminados, e no Brasil isso é claríssimo. Esse tipo de coisa a qual me refiro agora nos atinge e atinge fortemente todos os dias por meio da mídia, da internet ou dos estereótipos de negros presentes nos filmes que assistimos, nas novelas, nas séries, onde sistematicamente negros são colocados invariavelmente quase em situações de inferioridade. Como o racismo é muito difundido, o seu cérebro se acostuma, até mesmo de forma inconsciente, com muitas ideias racistas que poderão afetar o seu comportamento no futuro. Por isso, é perfeitamente possível que uma pessoa não tenha consciência plena de que possui concepções racistas na própria mente e acabe discriminando alguém, ou seja, tratando uma pessoa de forma diferenciada por percebê-la como parte de um grupo social
que não é o dele. É claro que você conhece uma ou duas ou várias pessoas assim. É exatamente isso que acontece com muita gente que eu e você conhecemos. Quando se vive numa cultura racista, a tendência é que as pessoas reproduzam esse racismo no cotidiano, mesmo que não tenha ali totalmente a intenção de agir assim, ou totalmente ou plenamente a certeza ou a clareza de que estão assim agindo. Um dos reflexos disso é uma praga no Brasil muito marcante, que é o racismo institucional, ou seja, o racismo presente nas leis e nas práticas das instituições que compõem uma sociedade. No Brasil, especialmente aqui no nosso país, existem várias práticas institucionais que ajudam a perpetuar o racismo e podemos observar isso em muitas das ações da polícia. Negros são invariavelmente, frequentemente vistos como suspeitos por policiais muito mais do que os brancos, e 75% das pessoas que morrem em ações policiais são negras. Esses números não são por acaso, esses números querem dizer muitas coisas e muitas reflexões são necessárias em cima disso. Quinta, última e não menos importante reflexão sobre o racismo desse vídeo. O racismo, ele acaba prejudicando e matando a população negra. Pelo modo como são discriminados dia a dia, paulatinamente, rotineiramente, negros têm uma maior probabilidade estatística de ter o seu bem-estar reduzido, exibir sintomas depressivos e ter menor acesso a um tratamento médico de qualidade do que os brancos. Isso são números, isso são fatos. 75%, olha isso, 75% das vítimas de assassinato no Brasil são negras. Isso também não é por acaso. Essas pessoas, os negros, têm 2,7 mais chances de serem assassinadas do que brancos. E esse padrão vem aumentando nos últimos anos. A pandemia do coronavírus também vem escandalizando, escancarando, jogando na nossa cara essa desigualdade racial. Presta atenção nesse estudo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Cambridge, Oxford e do Espírito Santo aqui no Brasil, que levou em conta, que abordou, que trabalhou com cerca de 11 mil casos de morte por Covid-19 no Brasil, acabou indicando e constatando que a mortalidade era consideravelmente maior em regiões do norte e entre negros e pardos, se a gente for comparar com os brancos. Esses dados, esses números dessa pesquisa, esses relevantes resultados, fazem total sentido se levarmos em conta que a mortalidade mais elevada ocorreu em regiões com menor desenvolvimento socioeconômico em comparação com outras e entre populações que costumam ter menos acesso a serviços de saúde de qualidade, onde majoritariamente estão residindo hoje os negros no Brasil. Quando alguém fala que vidas negras importam, e agora a gente tem ouvido bastante e muito necessariamente essa frase, é porque a vida dessas pessoas negras está realmente em maior risco. A vida de outras pessoas, obviamente que também importam, mas além disso ser uma coisa óbvia e não servir como argumento para deslegitimar o movimento Vidas Negras Importam, ignorar os dados sobre a realidade racista que vivemos aqui é mais uma manifestação do próprio racismo e que contribui para sua manutenção, para que a gente perpetue essas ideias. Brancos e negros no Brasil não estão em pé de igualdade. Brancos e negros no Brasil não têm a mesma chance de serem abordados por policiais, de serem vigiados por seguranças em supermercados e shoppings, de concluírem um curso universitário ou até mesmo de ocuparem um cargo de importância em qualquer instituição na qual trabalhem. Em uma cultura racista, atenção, e isso eu repito sempre, em uma cultura racista não basta repudiar o racismo, é necessário que todos nós tenhamos uma postura antirracista, ativa e explícita. Não ser racista é pouco numa cultura tão racista como a nossa. O importante é ser antirracista e deixar isso claro onde quer que a gente esteja. Agora eu fico no aguardo dos comentários de vocês e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os vídeos que saem todas as semanas. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no próximo. Tchau!